Oiê, vamos trazer a B12 aqui de novo para falar, porque tem tanta coisa para falar dela e sempre chega uma pergunta no canal, sempre chega uma pergunta no Instagram. Então a pessoa dessa vez, e é uma pergunta que talvez você já tenha parado para pensar se você está pesquisando sobre a B12. A pessoa escreveu assim: eu sou vegetariano, fiz a suplementação de 2,4 microgramas de B12, que é a dose que você encontra na maior parte dos suplementos aí de farmácia, e nada aconteceu. Eu, sendo vegetariano, vou precisar suplementar B12? Então são duas perguntas assim, são duas situações diferentes. Sou vegetariano, preciso suplementar B12? Isso é um. Usei 2,4 microgramas e nada aconteceu. Isso é outra coisa. Então, vamos começar pelo 2,4, que a resposta é bem simples assim. 2,4 é uma dose, mas tão baixa, que a gente assim usa em bebês de 2,4 a 5 microgramas para fazer suplementação. Bebezinhos mesmo ali, 6 meses de vida. Para um adulto que tem uma demanda cognitiva, para que serve a B12? A B12 vai servir para o sistema nervoso, para a formação, né, de todo o neurônio, a fita isolante que enrola o neurônio, né, a bainha de mielina, que ajuda a ter a transmissão do impulso nervoso de uma maneira eficiente, ela depende muito de B12. E as nossas células vermelhas, né, as nossas hemácias, na formação, também precisam muito de vitamina B12. Então veja que é um nutriente extremamente importante. No bebezinho, tem ali toda a formação do sangue e o cérebro ainda está em formação. A necessidade, e não só da B12, de vários outros nutrientes, são diferentes quando a criança é muito pequenininha, quando já é uma criança ali pré-escolar, de um adolescente, de um adulto. Então 2,4 não é uma dose que seja recomendado para adultos, embora, se você pegar as tabelas oficiais, é esse valor que vai estar lá. Esse valor foi um valor calculado sem considerar toda a dinâmica, a complexa dinâmica do metabolismo da vitamina B12. Então, um adulto tomar 2,4 e não tomar dá praticamente na mesma. Você que está assistindo a esse vídeo, se interessa por isso, em relação à suplementação, eu vou sugerir que você assista aos outros vídeos da vitamina B12, porque, por exemplo, na hora de suplementar B12 eu mexo com ferro, então eu não posso fazer suplementações assim, tipo, virei vegetariano, vou usar a vitamina B12 e aí começo a tomar B12 sem considerar as outras coisas, certo? Então esse é um ponto da questão da suplementação. E aí eu já pego nesse gancho que eu acabei de falar, virei vegetariano, vou ter que tomar B12? A resposta é provavelmente sim. Se ficar numa alimentação sem nada de origem animal, as fontes da B12 estão nas carnes, nos ovos e nos laticínios. Tem B12 em alga, tem B12 em cogumelo, mas não é a forma ativa da B12, é uma forma parecida, que aí a gente vai ingerir, ela não vai ocupar o espaço dela no nosso metabolismo. Então, B12 ativa ou tá nas carnes, nos ovos e nos laticínios ou nos suplementos. Dito isso, se eu optar por uma alimentação que eu tenho zero fonte de B12, a resposta é, certamente você vai ter que suplementar B12. Se eu consumo ovos e laticínios, ou se eu consumo carnes, ovos e laticínios, a resposta é, provavelmente. A gente associa a ingestão do alimento fonte com assim, eu estou livre da carência, já que eu estou consumindo vitamina B12. Mas tem estudos que mostram isso, e na prática, mais do que estudo, porque estudo é uma amostra controlada e tudo mais. E de maneira alguma desmerecendo estudo, muito pelo contrário, isso é extremamente importante quando a gente pensa em população. Mas o mais importante é a gente olhar no miúdo ali, no dia a dia, que é o que eu e vários outros colegas fazem, fazendo a avaliação da B12. Então, a carência da B12, ela é muito mais determinada pelo complexo metabolismo pelo qual ela passa, do que pela ingestão em si. Eu ingiro
aí eu vou ter um certo estoque no fígado. Cada vez que eu vou fazer a digestão de uma gordura, eu vou jogar a bile ali no meu intestino, e essa bile é rica em vitamina B12. Depois que tudo rola ali, as coisas caminham no intestino, tem um ponto no nosso intestino, lá no final do intestino delgado, que seria a porta de recaptação da B12. Tem gente que pega um montão de B12 para dentro da circulação e volta para o fígado de novo. Tem gente que não pega e simplesmente perde nas fezes essa vitamina B12. Então, esta é uma das coisas que mais influenciam nesse nível de B12 dentro do nosso corpo. E não assim, a pessoa come carne, mas ela não dá conta do tanto que ela perde nesta recaptação ou nessa não recaptação. A acidez do estômago, a acidez do intestino, isso tudo interfere também no metabolismo da B12. Então, o que eu quero dizer? O vegetariano e o vegano, ou a pessoa que faz exclusão só de carnes ou de todos os componentes animais, pensa nisso na B12, porque sabe que é um ponto para a gente olhar. Os onívoros nem sempre pensam nisso, porque falam, eu estou comendo carne, eu estou com a B12 garantida. E na prática a gente vê a pessoa mesmo comendo carne, ela tem carência de B12. Não é todo mundo, mas é a grande maioria. Pelo menos os que chegam até aqui no consultório mesmo consumindo peixe, consumindo frango, que também são fontes de B12, consumindo ovo, tá lá com a B12 num nível abaixo do recomendado. Então, tem um nível mínimo para a gente considerar adequado no sangue, que é 490. Isso, quem vai fazer a avaliação é um profissional, porque a hora que a gente mexe com a B12, a gente mexe com ácido fólico, a gente mexe com ferro, a gente mexe com uma dinâmica enorme, certo? Então, o fato de ser vegetariano ou de ser vegano ou de ser onívoro não tem muita diferença na necessidade de avaliar como que está o nível sanguíneo e como que esse metabolismo funciona, certo? Cuidado com a suplementação por conta, por toda essa complexidade que envolve a B12.